Olá, turma, tudo bem? Nós vamos falar aqui sobre o contrato pedagógico da nossa disciplina de treinamento e desenvolvimento e também da apresentação dessa disciplina, como vão se dar as aulas, como vai ser a nossa interação durante essas semanas, tá? Então, meu nome é professor Luciano Silveira. Inicialmente aí eu tenho uma graduação, né, de administração. E posteriormente fiz duas pós-graduações, uma mais na área de gestão e outra na área de docência. Tá? Bom, sobre o material da nossa disciplina, tá? Ele está todo lá no Moodle, né? No endereço ead.qi.edu.br. A gente acessando a página nesse endereço, né, a gente seleciona ali os cursos técnicos, depois seleciona a disciplina que a gente está cursando, no caso, treinamento e desenvolvimento, né, vai ter acesso ali a todos os materiais, apostila, guia do aluno, plano de ensino, algum material complementar, vamos ter acesso a atividades avaliativas, ao trabalho disciplinar, tá? Neste mesmo endereço, né, nesse momento que a gente está fazendo as nossas aulas à distância, né, online, ocorre também a nossa prova presencial, nossa prova final, tá? Aquela prova que a gente faz no último dia lá e que vocês recebem um código para fazer essa prova, né? Mas já em seguida a gente fala a respeito dessa prova que é feita no último dia, tá? O importante é a gente fixar que é nesse endereço aí e a gente então seleciona o nosso curso, a disciplina e encontra ali os materiais, tá? Bom, essa é a página inicial no endereço ead.qi.edu.br. A gente coloca aqui no campo acesso à identificação do usuário, né, nosso RA, a senha que a gente cadastrou, que a gente tem cadastrado na QI, e clica em acessar, né? Após fazer esse acesso, a gente seleciona o nosso curso, Recursos Humanos, e aí, dentro do curso, seleciona a disciplina para acessar os materiais da disciplina, certo? Bem simples e de forma direta, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso calendário, né? Essa disciplina de treinamento e desenvolvimento, ela tem uma carga horária menor, portanto, temos 3 semanas de aula apenas, né? Iniciando na segunda, dia 8, depois a próxima segunda, dia 15, e dia 22/6, a última segunda-feira, encerramento da disciplina, tá? Então, dia 8, aula 1, 2 e 3, dia 15, 4, 5, 6, e no dia 22, a entrega do trabalho disciplinar. Ele pode ser entregue antes, tá? Mas a data limite, óbvio, é o último dia da nossa disciplina. Então, é recomendável que a gente faça a entrega antes, tá? Essa entrega vai ser feita dentro do ambiente Classroom, tá? Vai ser criada uma atividade lá chamada trabalho disciplinar. O arquivo vai estar lá disponibilizado, né? Cada um acessa o seu arquivo, digita as respostas, né? Resolve o trabalho ali e depois clica em entregar. O professor recebe o trabalho, faz a correção, atribui a nota e devolve, né? Assim que o professor atribui a nota e devolver, vai aparecer para vocês devolvido, né? É o status final do trabalho ali com a nota, tá? Enquanto vocês vão devolvendo o trabalho, vai ficar lá atribuído, tá? E nesse dia 22, acontece a nossa prova avaliativa final, como a gente comentou ali no início, endereço ead.qi.edu.br, tá? Nesse dia, vocês vão receber por e-mail e no mural do Classroom o código de acesso à prova, tá? Que tem 10 questões objetivas com alternativas para vocês selecionarem, tá? Ao final da prova, vamos finalizar e entregar. O sistema vai atualizar e já vai mostrar a nota final de vocês na N2, tá? Que é uma das notas que compõe a média, né? A média é composta por N1 mais N2 dividido por 2. Então, lá no dia 22 é a prova do N2 valendo 10 pontos, tá? Só consegue acessar essa prova com o código de acesso. Então, fiquem sempre atentos aí, né? No dia 22, ao e-mail de vocês e a postagem lá no mural do Classroom, tá? Vai estar nesses dois lugares aí as instruções para a prova e o código de acesso da mesma, tá? Com relação às nossas aulas, né? Dia 8 e dia 15, que é a aula que a gente vai estar fazendo atividades do conteúdo, vai ser disponibilizado lá os slides de apoio para vocês.
E também vai ter no início da aula, né, sempre no início ali das 19 às 19h40, uma videoaula ali, né, uma conexão, né, por vídeo pelo Webex, tá? Então a gente vai tratar ali dos conteúdos principais aí da aula 1, 2 e 3 nesses 40 minutos. Depois encerra às 19h40, postagem ali para vocês no mural e na aba atividades, né, do Classroom, o material da aula, né, os slides da aula 1, 2 e 3. E também aí começam as atividades da noite, tá? Que vão até as 22 horas. Então vão ser postadas ali diversas atividades em relação a esse conteúdo, né, da aula do dia, que vocês devem realizar, porque a presença é registrada pela realização das atividades da aula, tá? Essas atividades são muito importantes, são atividades de fixação, de exercício, de pesquisa, né, que vocês vão estar estudando, enfim, nos slides, na apostila, né, de acordo com aquilo que a gente assistiu na aula, para resolver essas questões, tá? Muito importante, então, que vocês realmente façam a pesquisa, porque é um momento de estudo, né, de construção do conhecimento ali de vocês, tá? Então, esse é o nosso calendário. Bom, o que nós vamos estudar, tá? Resumidamente, né? Claro que todos os tópicos estão lá no sumário da apostila, mas resumidamente, por grandes temas, a gente vai estudar ali sobre cargos e salários e plano de carreira, tá? Claro, no contexto de treinamento e desenvolvimento, programas e práticas de remuneração, nesse mesmo sentido, mapeamento das necessidades de treinamento, o desenvolvimento dos programas de treinamento, desenvolvimento e formação dos talentos dentro da organização, algo tão importante, né? E a avaliação de desempenho, tá? Então são esses grandes temas aí que a gente vai estar estudando durante essas aulas. Bom, as avaliativas no mundo. Como essa disciplina é uma disciplina mais curta, né? Diferentemente das demais que a gente fez anteriormente, lá que tinham 4 semanas, a gente tinha 4 avaliativas, né? Avaliativa 1, 2, 3 e 4, valendo 1 ponto cada uma na N1. Nessa disciplina, nós temos apenas 2 avaliativas e valendo 2 pontos cada avaliativa, tá? A avaliativa 1 no Moodle, 2 pontos, a avaliativa 2 no Moodle, 2 pontos, tá? Então, são 4 pontos na N1 referente às avaliativas lá no Moodle. A gente acessa lá com o nosso RA e senha, seleciona o curso, seleciona a disciplina, vai estar acessível para a gente lá a avaliativa 1 e 2, tá? A avaliativa 1 correspondente à aula da semana 1 e a avaliativa 2 correspondente à aula da semana 2, tá? Então, lá no guia do aluno, vocês vão encontrar essa informação de prazo para a realização das atividades avaliativas, tá? É sempre no guia do aluno, todas as disciplinas, da mesma forma, a gente encontra qual é o prazo de realização das atividades avaliativas. A gente precisa ficar muito atento a esses prazos. Encerrados os prazos, a gente não consegue mais fazer as avaliativas, tá? Então, notas de avaliativas são lá no Moodle, a gente deve fazer de acordo com as datas estipuladas no guia do aluno, tá? Já estão abertas, com essa disciplina mais curta, já estarão abertas aí já desde segunda-feira as 2 avaliativas, tá? Então é recomendável que a gente não deixe para a última semana, faça a avaliativa 1 na semana 1 e a avaliativa 2 na semana 2, tá? Para a gente garantir aí esses 4 pontos da N1 e não perder, né? Deixar para a última semana lá, tá? Então, composição da N1, 4 pontos das avaliativas no Moodle, 5 pontos do trabalho disciplinar e 1 ponto da parte comportamental, participação, assiduidade nas aulas, né, participação nas aulas, né, participação chegada no horário lá da aula do Webex, né, às 19 horas, né, recebe ali mais 1 ponto de participação, tá? Fechando então os 10 pontos da N1, né? E, claro, né, no último dia, os 10 pontos da N2 com a prova final também lá no Moodle, tá? Então fica bem claro, né, que as atividades que valem nota, ponto, né, na N1, acontecem lá no Moodle, atividade avaliativa 1 e 2. O trabalho disciplinar
vai ser entregue na atividade lá no Classroom, valendo 5 pontos. 1 ponto de participação nas atividades lá no Classroom, Webex, atividades avaliativas, interação lá nos comentários. Tá? No Classroom, a realização das atividades do dia, participação no Webex, realização de atividades lá no Classroom, propostas até as 22 horas, essa realização das atividades corresponde à presença. Tá? Então, vai ter uma chamada, é claro, né? Vocês vão ter uma atividade chamada por cada dia aula, né? Vão abrir o formulário, vão responder essa chamada, mas a confirmação da presença só se dá pela realização das atividades, né? Então, resumidamente, não adianta abrir o arquivo da chamada, responder presença e não ter feito as atividades, né? Então, a gente vai ver logo em seguida a tela ali das atividades, onde a gente verifica, né, quem fez as atividades e tem a sua presença então confirmada, tá? Então fiquem atentos a isso aí. Como nós vamos estudar? Tá? Então, primeira coisa, construção da base teórica, né? Então, lá no guia do aluno vocês vão encontrar, né? Estudar na semana 1 o conteúdo da aula 1, 2 e 3. Estudar na semana 2 o conteúdo da aula 4, 5 e 6. Tá? Então, essa construção da base teórica, que parte do estudo, da pesquisa de vocês, né? Construção da base teórica também com a nossa aula inicial pelo Webex às 19 às 19h40. Construção da base teórica também com o estudo dos materiais, né, que vão ser disponibilizados para vocês no Classroom, que são os slides da disciplina. Tá? Construção da base teórica também acontece com a realização dos exercícios, atividades que vão ser propostas. Tá? Então, a gente vai ter conteúdos pelo Webex, das 19 às 19h40, né, clicando no link que vai estar disponível para você sempre no início de cada aula, né, lá no mural do Classroom. Tá? Também conteúdos, exercícios, atividades no mural do Classroom que vão ser propostos nas aulas sempre após a realização da conexão pelo Webex. Tá? Vocês receberam, né, no convite para entrar na turma o link, né, para baixar o Webex, né, fazer o download, para quem quiser fazer pelo celular, tanto Android quanto pela Apple, né, o iOS. E receberam também lá a forma, né, de acesso ao Classroom, né, com a senha, o código de acesso ao Classroom. E, então a gente precisa estar atento a essas duas coisas, tá? Os conteúdos ali, das 19 às 19h40 dentro da aula por vídeo, no Webex, e depois às 19h40 as atividades no mural do Classroom. Tá? Bom, no mural do Classroom, a gente vai ter sempre as atividades em ordem cronológica conforme elas vão sendo postadas. Atividades, exercícios, slides, materiais complementares, textos, vídeos. Tá? Mas na aba atividades, tá? Elas vão estar separadas por tópicos. Então, eu quero ver só as atividades da aula daquele dia. Vai ter um tópico, né, chamado atividades, aula dia 8/6. Aí todas as atividades vão estar ali, né? Todas as atividades de exercícios dentro do Classroom vão estar ali dentro, tá? Então, fica fácil, né, de identificar ali, né, quais são as atividades que estão sendo postadas no dia, querendo olhar só as atividades, mas a gente tem que acompanhar também o mural do Classroom, porque ali vão aparecer recados, né, questionamentos, textos e outras coisas também, tá? Bom, segundo ponto, nunca esquecer, né, das atividades avaliativas. É sempre bom reforçar, né, porque por mais que a gente acabe falando, né, às vezes a quantidade de informações é grande, a gente esquece. Então anotem para vocês, tá, no caderno, na agenda, né, no celular, que tem que fazer aí as duas atividades avaliativas. Elas têm prazo e esse prazo está estipulado no guia do aluno, tá? Tem que olhar lá qual é o prazo do guia do aluno. Vale 2 pontos cada uma, então totaliza 4 pontos no N1 e é lá no Moodle, no ead.qi.edu.br, tá? O trabalho disciplinar vale 5 pontos na N1, tá?
Onde é que a gente entrega ele? Entrega no Classroom. Vai ser criada uma atividade chamada trabalho disciplinar. Vocês vão acessar, vai ter um arquivo para vocês responderem, resolverem o trabalho, e depois vocês clicam em entregar, para o professor atribuir a nota. Tá? Então são mais 5 pontos na N1. E a gente tem a prova final, valendo 10 pontos, na N2, que é no último dia da disciplina, que acontece lá no Moodle. Tá? Então fiquem bem atentos aí a esses elementos. Bom, para aprovação, tá? O que a gente precisa? A gente precisa de uma média final igual ou superior a 6, uma frequência mínima de 75% nas aulas, né? Então são 3 dias de aula, né? Segundas, dia 8, dia 15, vou olhar o calendário, 8, 15 e 22, tá? A gente tem que participar aí de 75% das aulas. Então, se uma aula já é a prova, né, que a gente não pode faltar com certeza, sobram 2, né? Se a gente faltar uma dessas 2, já fica abaixo de 75%. Então, a gente não pode deixar de participar de nenhuma aula nessa cadeira, né? Então, a gente precisa participar das aulas lá no Classroom para ter a frequência de 75%. Tá? Precisa entrar, fazer as atividades do dia para garantir a presença. Além, claro, né, de responder o arquivo da chamada. Tá? Lembrando que o mais importante é a realização das atividades, não adianta só responder o arquivo da chamada sem fazer as atividades. Bom, aqui de uma forma mais clara, né, para vocês, para quem quiser anotar aquilo que a gente falou de forma verbal aí, a composição das notas. Tá? Então, atividades avaliativas, 1 e 2, tem peso 4 no N1, lá no Moodle, ead.qi.edu.br, trabalho disciplinar valendo 5 pontos, deve ser feito lá no Classroom e entregue lá. Aspectos comportamentais, 1 ponto, tá? Assiduidade, ou seja, participar de todas as aulas, 0,25. Pontualidade, né? Às 19 horas começa o nosso encontro lá no Classroom, onde vai ter o link para vocês entrarem no Webex na aula das 19 às 19h40. Então, estou lá às 19h40, acessei, 0,25, pontualidade. Respeito em sala de aula, né? Tanto na interação lá pelo Webex, né? Ao vivo, por vídeo e áudio, quanto na interação, né, no Classroom, né, na conversa, nos comentários ali com os colegas ou com o professor, tá? E espírito de equipe também, né? Nesse ambiente virtual, né, principalmente aí no Classroom, né, às vezes a gente faz uma pergunta, o colega viu a pergunta nos comentários, né, e a gente já sabe a resposta, sabe onde está a informação, sabe que está lá no Moodle, sabe que tem que fazer o trabalho no Classroom, sabe de alguma informação que o colega não sabe. A gente mesmo pode fazer um comentário, né, sobre o comentário do colega, dando a resposta, né. Isso também representa espírito de equipe, né, participação ali e auxílio aos colegas 0,25, tá. A gente compõe mais um ponto aí para fechar a N1, tá. E a N2, é claro, né, a avaliação final, no último dia da disciplina, lá no ead.qi.edu.br, valendo 10 pontos, que vocês vão acessar com o código que vão receber por e-mail e uma postagem no mural do Classroom, tá? Com as instruções da prova e o código de acesso a essa prova, tá? Que deve ser feita lá no último dia da disciplina. E a nossa média final, que então é a soma da nota de N1 mais N2 dividido por 2, tá? Que deve ser 6 no mínimo, certo, pessoal? Bom, aqui a tela inicial do Classroom, tá? Onde a gente tem aí a nossa disciplina de treinamento e desenvolvimento, que acontece à noite, às segundas-feiras, das 19 às 22 horas. Tá? A participação e o atendimento à turma ocorre nesse horário, tá? Para melhor organização. Afinal de contas, aí, né, os outros dias da semana, temos outras turmas, né, sendo atendidas, né? Então é importante vocês participarem no dia da aula, no horário da aula, tá, gente?
Olhando bem em cima aqui da nossa apresentação, a gente tem as abas, tá? Mural, atividades, pessoas e notas, tá? Na aba mural, é esse ambiente aqui que vocês estão vendo. Tem aqui uma postagem, né, do professor, no caso aqui foi a postagem do convite, né? Falando a respeito de formas de participação, né? Como é que vai se dar as aulas, né? Tem aqui os links ali mais abaixo do download do Webex, né? Falando que a gente tem que participar dessa aula das 19 às 19h40, tem informação também que a partir das 19h40 tem as atividades aqui que a gente deve participar no mural, né? Então aqui no mural que a gente acompanha, tá? Em ordem cronológica as postagens, conforme elas vão sendo postadas, né? Elas vão aparecendo aqui, tá? Em ordem cronológica, ou seja, da mais recente à mais antiga. Então a gente tem que usar a barra de rolagem, né? Então eu entrei, olhei uma postagem aqui, tem mais postagens para baixo, né? Referentes à aula daquele dia, né? Então fiquem atentos sempre à aba mural, tá? Bom, aqui é uma outra imagem dessa mesma aba mural, demonstrando uma sequência de atividades numa aula em um determinado dia, tá? Então tem lá o exemplo aqui, né, de uma disciplina que aconteceu anteriormente, né, no dia 18/5, aí temos atividades aqui, né, já teve A e B, aí tem a C, D, E, F, né? Vocês vão clicar na atividade, vai abrir ali, né, a atividade para vocês realizarem, tem que estudar, pesquisar na apostila, nos slides, né, nas anotações que vocês fizeram durante a nossa aula por vídeo, para resolver essa atividade, tá? Bom, recomendável sempre, né? As atividades, elas são elaboradas aí com a intenção de proporcionar incentivo ao estudo e ao aprendizado do aluno, né? Então é recomendável que a gente não abra atividade e responda ali uma alternativa de forma aleatória, né? Porque isso, né, não vai construir, não vai ajudar em nada ao aluno, né? Então, o que ajuda a construir, né? É um protagonismo, né, do aluno no processo de ensino-aprendizagem, né? É a busca, né, da informação, do conhecimento, né, do estudo, da pesquisa, para a gente dar conta de realizar aquela atividade. Aí a gente está sendo proativo, né, na construção do conhecimento, certo? Então é parte essencial, importante, né, pesquisar nos materiais da disciplina para realizar as atividades, tá? Então fica aí essa recomendação para vocês, tá? Quem já fez a disciplina anterior, né, já sabe como funciona, né? Para aqueles que estão entrando agora nessa disciplina, não tinham feito antes, né, essa modalidade, né? Fiquem atentos aí então à nossa aba mural, que vai aparecer em sequência cronológica aqui as atividades do dia, tá? Bom, na aba atividades está organizado por tópicos, né? Então, naquele dia, tenho atividades da aula para serem feitas, ou seja, já passou aquele período ali das 19 às 19h40, né, pela conexão por vídeo, e aí começaram as postagens, né, de atividades. Elas estão acontecendo e estão aparecendo lá no mural em ordem cronológica, né? Mas eu quero olhar todas as atividades que já estão na aula e para ter uma ideia, né, daquilo que eu já fiz e que não fiz. Né? Então vocês podem entrar aqui na atividade e olharem aquilo que vocês já fizeram, aquilo que não fizeram, né, o que falta ser feito, e ter uma ideia, né, com foco só nas atividades. Se vocês rolarem a barra, né, vocês vão notar que na barra atividades, além das atividades da aula do dia, vai aparecer ali a apostila que foi postada, o guia do aluno que foi postado, vai aparecer um tópico trabalho disciplinar, que vocês podem acessar para realizar o trabalho disciplinar de vocês. Se porventura tiver algum vídeo extra, né, vai ter ali também um tópico vídeos da disciplina, tá? Então, na barra atividades, aparecem todas essas atividades, né, organizada por tópicos, tá? E por dia de aula. Tá? Então, se por acaso a gente deixou alguma atividade para trás, né, pode voltar e refazer ali essa atividade, tá? Claro que a presença, né, depende da realização das atividades no dia da aula, né? Tá? Mas dá para recuperar a atividade que ficou para trás, né? Se a gente deixou uma ou duas atividades para trás,
é importante para nosso estudo, pesquisa e aprendizado, tá? Tudo bem. Bom, como eu comentei, dentro da aba atividades vão aparecer outras coisas além das atividades da aula do dia, né? A gente falou da apostila, a gente falou que vai aparecer o guia do aluno, né? Entre outras coisas. Claro que vai aparecer também as chamadas de cada aula, né? Então, geralmente chamada ali até por volta das 9 horas, entre 9 horas e 9 e meia, né? Vai aparecer uma atividade de chamada para vocês, vão acessar essa chamada e responder a mesma, tá? Então, a presença se dá, né, dessa forma. Se verifica quem respondeu a chamada e se verifica que quem respondeu a chamada se fez as atividades propostas daquele dia, tá? A partir daí, essa presença é registrada lá no portal das chamadas dentro da QI, tá? Muito bem. Bom, como falei para vocês, também aparecem ali, né, o trabalho disciplinar e vão aparecer os slides de apoio, tá? Desculpem a tosse, gente. Esses materiais, né, vão estar aparecendo em ordem cronológica lá no mural, conforme estão sendo postados, mas na barra atividades eles aparecem nos tópicos organizados, tá? Então, apareceu lá o trabalho disciplinar, né, num determinado dia, e ele ficou ali no histórico do mural, né? Então, eu não quero rolar, né, a barra até aquele dia para acessar o trabalho disciplinar. Clica na barra atividades, vai ter o tópico do trabalho disciplinar ali que vocês conseguem acessar de uma forma mais rápida, tá? Sempre, vai estar sempre acessível aqui na barra atividades o tópico do trabalho disciplinar, tá? Que vocês devem fazer e entregar no último dia da disciplina, né, que é dia 22/6. Entregar até 22/6, tá? Aqui é uma tela de um exemplo de uma disciplina anterior, certo? Então, ela tinha a entrega até 25/5. Para entregar o trabalho disciplinar era a disciplina de departamento pessoal, né, que foi a disciplina anterior. Agora, nessa disciplina de treinamento e desenvolvimento, vai ser criada também essa atividade aqui, vocês vão entregar ela até dia 22/6, clicando sobre a atividade, vai aparecer o arquivo da atividade que vocês devem desenvolver, clicando no arquivo, vocês, né, conseguem digitar diretamente ali no arquivo o desenvolvimento do trabalho, e depois vocês clicam em entregar para o professor receber, tá? Tem também acesso aos slides de cada aula, né, para vocês acessarem aí, terem sempre à disposição de vocês, o material de apoio que vai ser feito e postado para vocês. E também, né, esse contrato pedagógico, né, esse vídeo que está sendo feito, né, e esses slides utilizados nesse vídeo vão estar disponíveis também na barra atividades, né, no item chamado contrato pedagógico e apresentação da disciplina, tá? Vai ter o link do vídeo, tá? Esse vídeo vai estar disponível lá no canal do YouTube, vai ter um link ali para vocês acessarem e assistirem esse vídeo. E também esses slides utilizados durante essa apresentação vão estar anexados, né, a essa atividade, tá? Vocês sempre vão ter disponível para vocês para acessar, assistir e assistir novamente, né, se quiserem esse vídeo para pegar as informações aí, tá? Bom, essa aba aqui, tá, que é a aba notas, é onde eu verifico, né, por dia, né, de atividade, tá, quem fez, né, as atividades, tá, e se o aluno ficou com alguma atividade pendente, né? Pelo que a gente falou que tem chamada, né, a gente vai responder a chamada ali na atividade da chamada, mas a presença é confirmada pela realização das atividades do dia, né? Então vamos ver aqui, ó, dia 25, né, foram feitas diversas atividades, tá? O aluno respondeu a atividade, entregou, ela aparece como devolvida, certo? E, portanto, o aluno recebe a presença, tá? Claro que se o aluno não fizer alguma atividade, ela vai aparecer como pendente, tá? É muito importante que a gente faça todas as atividades, porque elas compõem, né, a parte de estudo, construção do conhecimento, né, que a gente precisa desenvolver durante as nossas aulas, tá? Então, eu tenho acesso aqui a essa aba que eu consigo verificar, né, para poder colocar a presença de vocês, tá? Claro que se algum aluno ficar aqui com as atividades do dia pendentes, né, ao final da aula, né,
ou na aula seguinte, né, vai ser enviado um relatório de atividades pendentes por e-mail, né? Quem já fez a disciplina anterior e porventura ficou com atividade pendente, né, vai ter recebido no seu e-mail aí um relatório de atividades pendentes do dia, tá? Então fiquem sempre muito atentos aí para realizar todas as atividades, é muito importante, né? No dia e no horário de aula para receber a presença, tá? Bom, sobre o Webex, tá? Claro que além do Classroom, né, das atividades que a gente deve fazer ali, nós temos na parte inicial da aula, das 19 às 19h40, uma conexão por vídeo e áudio, né? Que é pelo Webex, tá? Então, vocês precisam, né, fazer um download do Webex, é um aplicativo muito leve, né, para celular e para computador, tá? Aqui o link, né, de acesso para vocês fazerem o download do Webex, tá? A gente pode baixar ele para computador, tá? Tem o link para baixar para Windows, tá? Ele é muito rápido de fazer o download, né? E também é fácil, né, de utilização, tá? A gente também tem o link aqui da App Store, o link do Google Play para baixar para celular, tá? Então fica muito acessível aí para todos nós, né? Fazer o download e ter a condição de fazer essa conexão durante essa primeira parte das aulas, tá? Então, a gente vai tratar ali dos conteúdos, aspectos principais das aulas, dos conteúdos da aula daquele dia, tá? É claro que posteriormente, né, vai ser postado, né, o material, os slides, né, com o conteúdo mais completo no mural do Classroom, tá? Nessas aulas aqui, a gente vai focar bastante naquilo que é mais importante, né, nesses 40 minutos iniciais, tá? Claro que é recomendável, né, para aqueles que conseguirem, puderem, né, fazer uma leitura anterior, né, do conteúdo, né, para participar da nossa aula pelo Webex, tá? Então, está lá, né, no mural do Classroom, e foi recebido no convite o e-mail para entrar na disciplina, né, esses links, né, para vocês baixarem tanto para computador quanto para celular, tanto iOS quanto Android, tá? São esses links que aparecem aqui na imagem, tá? Vocês podem fazer esses downloads por esse link também, tá? Para aqueles que tiverem eventualmente, né, claro que é recomendável, né, baixar o aplicativo, fica mais fácil, mais direto, mas para aqueles que eventualmente não quiserem ter o aplicativo instalado no computador ou no celular, vocês podem entrar no site do Webex e fazer um cadastro, né, um login e senha pelo site, né, e aí sempre no início da aula vocês podem acessar pelo site do Webex. Claro que vão ter que entrar no site, né, vão ter que entrar pelo login e senha cadastrado para participar da aula das 19 às 19h40. Tá? Lembrando que vai ser sempre no início da aula disponibilizado para vocês no mural do Classroom o link para acesso a essa aula do dia. Tá? Então o link estará ali. Vocês vão já ter previamente, né, instalado, baixado, feito o download do aplicativo para vocês, ou feito o cadastro lá no site, e posteriormente, né, no dia da aula, às 19 horas, já vai acessar direto, né, o link da reunião, tá? Se tentarem clicar no link da reunião sem antes ter feito, né, o download do aplicativo, ter feito as configurações lá de login e senha, né, a gente vai passar o período da aula e vocês não vão conseguir acessar. Então, façam isso com antecedência, tá? Muito bem, por isso que foi enviado aí no convite, né, e no mural do Classroom, né, já dias de antecedência antes da primeira aula, né, para a gente poder estar preparado para isso, tá? Muito bem. Encerramos aqui, então, né, essa apresentação da disciplina e o contrato pedagógico. A gente conversou sobre diversos assuntos aí, né, importantes em relação a atividades que a gente precisa fazer lá no Moodle, né, prova que a gente precisa fazer também no último dia no Moodle, né, a atividade de trabalho disciplinar que a gente precisa fazer no Classroom, participação das atividades no dia da aula lá no Classroom e no Webex, né, forma de participação, né, e presença durante as aulas no Classroom, tá? Lembrando que a nossa aula ela vai das 19
até às 22 horas, né? Então, terão atividades, né? Até às 22 horas. Eu vou buscar sempre deixar um intervalo, né? Razoável, né? Ou suficiente ali entre uma atividade e outra, né? Porque dê tempo de vocês abrirem a atividade, pesquisarem os materiais de vocês, responderem essa atividade, tá? Antes de postar uma próxima atividade. Pode até ser que seja por conjunto de atividades, né? Então, pode ser que eu faça uma postagem com 2 atividades ao mesmo tempo, dê um intervalo para as próximas 2, ou faça uma postagem de uma atividade, um intervalo para a próxima atividade, né? A depender, né, do ritmo, né, de trabalho e da necessidade de avanço do conteúdo naquele dia, tá? Sempre lembrando que as atividades sempre ficarão disponíveis, né? Tanto no mural, em ordem cronológica, como por tópico de data em aulas, lá na barra atividades, tá? Lembrando que na barra atividades, além do tópico por aulas, né, por data de aula, a gente tem outros tópicos, né, como guia do aluno, apostila, né, slides, tá, contrato pedagógico da disciplina, tá, entre outras coisas que podem ser disponibilizadas ali para vocês, tá? Sempre bom lembrar que a gente tem referências, né, bibliográficas do conteúdo de vocês, tá? Então, toda a apostila, todo o conteúdo, né, foi construído com base, né, em material didático, né, livros, enfim, que são também recomendáveis, né, para quem está se desenvolvendo, né, nessa área do conhecimento, né, de recursos humanos, não só dessa disciplina. Então, a gente tem aqui uma lista de livros aí que são bem importantes, né, para a gente que está estudando, né, se formando nessa área, para que a gente tenha ali a possibilidade não só de estudar, né, mas consultar, né, em outros momentos da nossa jornada profissional, tá? Pessoal, desejo bons estudos a todos, né, que a gente possa ter essas 3 semanas de aula aí, né, bem trabalhadas, desenvolvidas, que a gente possa construir uma boa relação, né, que a gente possa construir ali momentos de estudo que sejam gratificantes, né, e sejam bons para todos nós, tá? Conto com a participação de todos vocês. Nos vemos, então, todas as segundas-feiras, das 19 às 22 horas. Um abraço, pessoal. Até logo.